A operação da Polícia Militar e do GAECO é realizada em Rio Claro e na região. Os alvos são investigados por envolvimento em roubos, homicídios e conflitos entre facções criminosas que atuam na região. Pela Série A3, o Rio Claro garante vitória em casa em partida contra o Paulista. E aqui nos estúdios eu vou conversar com o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto. Vamos fazer um balanço do ano de 2025 e os projetos neste começo de 2026. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando do trabalho da Polícia Militar e do GAECO com foco no combate ao crime organizado. Com este objetivo, as equipes realizaram hoje uma operação para cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão, com também o objetivo de localizar armas, drogas e documentos. Os alvos são investigados por envolvimento em roubos, homicídios e conflitos entre facções criminosas que atuam na região do CPI-9. Em Ipeúna, equipes do BAEP apreenderam uma arma, munições e dinheiro, como você acompanha aí nas imagens. Os trabalhos começaram bem cedinho, às 5 horas da manhã, mobilizaram aí diversos policiais e viaturas e foram realizados aqui em Rio Claro e também em Piracicaba, Limeira, Americana e Hortolândia. Mudando de assunto, você é da época que o único meio para algumas pessoas fazerem ligações e ter comunicação com quem estava longe eram os famosos orelhões. Eles ainda existem. É meio difícil encontrar, mas é possível ver um ou outro por aí. Se são utilizados, a resposta já é meio difícil, viu? O fato é de que agora foi decretado o fim de uma era. Isso porque a Anatel começou a remoção definitiva desses equipamentos. Hoje eles estão meio esquecidos, quase invisíveis, mas por muito tempo os orelhões eram disputados, concorridos. Era daqui que se ligava para avisar que tinha chegado bem, que se pedia música na rádio, que se arriscava uma paquera. Usei muito, ficha, cartão, vixe. Demais. Mas os orelhões estão com os dias contados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, as concessionárias têm até o fim do ano de 2026 para manter os telefones públicos em funcionamento. Depois disso, esses aparelhos que já foram indispensáveis no dia a dia devem desaparecer de vez nas ruas, ficando apenas na memória de quem viveu essa época. Usei bastante, desde de criança, né? Eu nasci no Cervezão e lá só tinha orelhão, né? É uma pena tirar orelhão, porque, que nem eu te falei, né? Agora mesmo eu tô sem internet. Se eu precisasse ligar, teria orelhão aí, né? Mas hoje... De acordo com dados oficiais da Anatel, no Brasil existem 33 mil telefones públicos ativos, mais de 4 mil somente na capital de São Paulo. Já Rio Claro ainda conta com 94 orelhões espalhados pela cidade. A extinção dos aparelhos não será imediata em todos os locais. Em janeiro, começa a remoção em massa de carcaças e aparelhos desativados. Os orelhões só devem ser mantidos em cidades onde não há rede de celular disponível e só até 2028. Não é uma tristeza ver eles indo embora? Sim, é tristeza, porque é uma coisa útil, né? É, realmente, com o avanço da tecnologia, mas tem gente que ainda usa. Se você quer experimentar essa experiência, ainda dá tempo, porque você encontra alguns por aí, viu? E olha, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de temporais e chuvas persistentes entre a noite desta quinta-feira e a sexta-feira em diversas regiões do território paulista. As chuvas devem ganhar intensidade ao longo da sexta-feira em razão da formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado. A partir de sexta-feira, as lideranças das instituições responsáveis pela resposta às emergências estarão reunidas no gabinete de crise. Vamos ver agora como estão as temperaturas.
sexta-feira de tempo nublado e com chuva de manhã, tarde com possibilidade de temporal e noite chuvosa. Em Rio Claro, mínima de 20 e máxima de 23 graus. Em Limeira, mínima de 21 e máxima de 24. Em Analândia, as temperaturas oscilam entre 19 e 22 graus. Bom, e a seguir eu recebo aqui no estúdio o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto. Vamos fazer aí um balanço, né? Falar sobre o balanço dos trabalhos realizados pelo Executivo no ano de 2025 e também neste começo de 2026. Já estamos de volta aqui no RC Notícias e hoje recebendo a presença do prefeito Gustavo Perissinotto, prefeito de Rio Claro. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença, prefeito. Eu que agradeço, Janena, cumprimentar as pessoas que nos assistem aqui pela TV. Já fazia um tempinho que o senhor não comparecia aqui nos estúdios para falar um pouquinho das ações em Rio Claro, né? Debater alguns temas que estão aí em alta. Então, é importante porque a população sempre quer saber, né, o que está acontecendo, quer ouvir principalmente de quem está comandando, né? Prefeito, vamos falar um pouquinho de 2025. O balanço, sempre que encerra o ano, a gente procura conversar com o senhor aí para saber esse balanço de 2025, né? O que o senhor classifica como mais positivo no ano de 2025 para Rio Claro? Bom, esse ano foi um ano extremamente desafiador. 2025 foi o ano que a gente teve que se reinventar mais uma vez, né, gente? Eu falei muito sobre isso e tenho falado para as pessoas quando tenho a oportunidade de encontrá-las, né, que foi um ano de muito trabalho. Até por isso que muitas vezes não tive a oportunidade de estar aqui ao seu lado, ao lado das pessoas que os assistem, porque foi um ano de muito trabalho, de reconstrução, de plantar as sementes porque a gente vai colher ao final do nosso mandato daqui a 3 anos. Então 2025 foi um ano de muito planejamento, de muita organização. Foi um ano em que a gente colocou de pé as grandes obras que, na minha opinião, né, eu que vivo a cidade de Rio Claro há muitos anos, sou nascido, criado aqui, vão daqui a alguns anos transformar a nossa história. A gente acha que vai poder falar um pouco sobre isso, mas foi de consolidar o Trevo da Viviane, consolidar a Avenida Integração, consolidar o novo aeroporto, mas principalmente fazer muita gestão para que a gente saísse o mais rápido possível dessa questão de conjuntura econômica que não atinge só Rio Claro, atinge todas as cidades da região, atinge todas as cidades do país e mundo afora. Tive a oportunidade, né, de passar por alguns locais fora do Brasil recentemente e conversei com prefeitos de outras cidades e essa é uma questão que aflige a todos. Então, foi um ano de muito trabalho, de organização, de fazer gestão, de cortar despesa, de promover receita, mas principalmente
de pôr de pé as grandes obras que não saem do papel do dia para a noite. São obras de 1, 2, 3 a 4 anos que vão acontecer a partir deste ano. Bom, uma que pelo menos foi entregue no ano passado, que a gente tem inclusive algumas imagens, foi o Hospital Municipal. Então veio um planejamento de um período passado e que no ano passado, que no ano de 2025 foi entregue, né? Que ganho que trouxe? Essa foi uma luta que nasceu dentro da Igreja Católica com o padre Bogás, né? Ele verificando, mas cerca de 15 anos atrás, 13 anos atrás, a ausência ou a necessidade da criação de mais leitos de internação aqui na cidade de Rio Claro, promoveu o movimento pró-hospital. Então veja que isso veio amadurecendo por mais de 10 anos. Quando eu assumi, né, eu assumi o compromisso da gente tocar isso à frente, numa parceria inédita, não inédita, mas mais fortalecida com o Centro Universitário Claretiano, aqui com a Faculdade de Medicina, a gente conseguiu pôr de pé e finalmente inaugurar o Hospital Municipal, que tem sido muito elogiado, e disse isso desde o início. A gente vai abrir as portas do Hospital Público Municipal e ele vai começar paulatinamente ganhando força. Ele começa funcionando de uma maneira mais reduzida, depois ele vai aumentando o seu tamanho, e é o que tem acontecido. A gente espera já para este ano dar um salto e a gente avançar ainda mais na prestação desse serviço. Bom, no ano passado também, a Câmara aprovou diversos projetos enviados pelo Executivo, né? Uma dessas propostas, quais dessas propostas, né, na verdade, o senhor considera mais relevante aí, que de repente já saiu do papel também? Todas elas se traduzem, né, e corroboram aquilo que eu disse, desse primeiro ano, da gente trabalhar para essa transformação da cidade. Então, nós aprovamos lá a possibilidade da gente capitalizar o DAI, para a gente resolver um problema estrutural da cidade de falta d'água. A gente, com a construção da ETA 3, que está previsto nesse projeto, que a gente deve pôr de pé nas próximas semanas, vou dar isso aqui em primeira mão para você, logo mais a gente deve publicar esse processo de capitalização do DAI para atrair recursos da iniciativa privada, com o objetivo de, até o final do meu mandato, construir a ETA 3. Isso significa que a gente resolve o problema de falta d'água para os próximos 50 anos. Uma ação importante aprovada na Câmara Municipal de Rio Claro. A gente também avançou, Janaína, com uma diminuição da quantidade dos cargos em comissão que a gente tem aqui na Prefeitura. Fizemos uma reforma administrativa enxugando, cortando custos importantes também nesse trabalho. E outras ações que a gente aprovou, todas elas voltadas para a melhoria da prestação dos serviços públicos aqui na cidade de Rio Claro. Bom, não tem como deixar de citar, né, a questão do empréstimo de até 60 milhões de reais aí para a iluminação de LED em todos os pontos de iluminação pública da cidade. A gente sabe que, claro, que todo projeto tem aí as pessoas que são favoráveis, as pessoas que são contrárias, e foi um projeto que teve bastante crítica, sim, né, pelo valor, também pela aprovação meio rápida ali, pelo menos a população não tinha acesso, né? O que o senhor pode dizer a respeito desse projeto? A gente tem as críticas da oposição, que é natural no processo democrático da política, né, Janine? Mas quem conhece o processo e quem me acompanha sabe que a gente fala sobre isso há muito tempo. O financiamento que a gente pediu à Câmara, aliás, essa é mais uma outra aprovação importantíssima, como foi a do DAI, que vai resolver o problema de falta d'água por os próximos 50 anos aqui na cidade de Rio Claro, e precisa ter coragem para fazer esse enfrentamento, né? Exatamente por conta desse crescimento e dessa hipótese da oposição ver, né, uma eleição em 2028 da qual eu não sou candidato. E essa questão do financiamento de 60 milhões também está voltada para a construção, ou para a feitura, né, para a troca de todas as lâmpadas da cidade por LED. Isso eu já falo há mais de 2 anos, foi um compromisso meu de campanha, mas não é só isso, não é só a troca das lâmpadas, a gente vai trocar todo o sistema público de iluminação. A gente vai iluminar praças, parques e jardins, a gente vai iluminar as praças esportivas da cidade. E também está contemplado a gente trazer para Rio Claro uma usina fotovoltaica. Não sei se, para as pessoas entenderem, é aquela placa que as pessoas põem no teto da sua casa e que a energia cai. Eu gastava R$1.000 na minha casa de energia. Coloquei essa placa solar, hoje eu gasto R$180. E é isso que a gente vai fazer na prefeitura. Então, esse financiamento vem para fazer um investimento. E depois do investimento feito, com as lâmpadas LED, cai a conta de energia com eletro. E com essa economia, a gente paga o financiamento, sobra dinheiro no caixa da prefeitura, naquelas ações de gestão, de cortar despesa. Então a gente pega um dinheiro antecipadamente. Assim que as lâmpadas estiverem na rua, a gente diminui muito, mais de 50% a nossa conta vai cair, sobra dinheiro para pagar o financiamento e sobra dinheiro para investir em saúde, melhorar o hospital, sobra dinheiro para investir em educação, sobra dinheiro para investir em segurança pública, sem contar, Janaína, sem contar o ganho imaterial da gente ter uma cidade muito mais segura. Se você trouxer aqui
o novo comandante agora que acabou de assumir Saudalo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai ver que a principal ação de segurança que eles defendem é a questão da iluminação. Isso então, mesmo que a gente estivesse pegando esse dinheiro e que a gente não estivesse gerando economia, se a gente pudesse transformar a cidade de Rio Claro mais segura, essa é uma das pautas que eu mais enfrentei durante as campanhas eleitorais. Então, essa é uma ação importantíssima, a Câmara se convenceu, entende o papel da oposição, mas isso vai mudar a história das pessoas. Quando um cidadão que transita pela cidade de Rio Claro se sentir mais seguro, isso não tem preço. A gente espera, então, esse resultado positivo. Com certeza a gente vai mostrar quando começar essa implantação. Nós temos uma notícia aqui que o senhor disse que é em primeira mão, que é uma notícia positiva, mas não tem como eu ir para essa notícia positiva sem antes fazer uns questionamentos que ficaram aí em torno da educação no ano passado. Aí vai dizer, foi o ano passado, mas não tem como comentar porque a gente não teve a oportunidade de falar com o senhor antes, né? Então, falar sobre a educação. No ano passado teve aí denúncia de falta de alimentos e de outros itens, teve denúncia de professores que não concordavam com algumas ações, inclusive, né, a Justiça de São Paulo determinou a suspensão do chamamento público lançado pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, que pretendia, né, transferir na iniciativa privada a gestão operacional de toda a rede municipal de ensino por meio de contrato de organização social. Como segue a partir de agora, então? O senhor pretende dar andamento, voltar com esse projeto? Bom, vamos por partes. A gente teve há um ano, né, no início das aulas, da volta às aulas no ano passado, algum probleminha com aquilo que não é pedagógico. Isso é histórico na cidade, Janaína. Nós temos enfrentado, nós temos do ponto de vista pedagógico, os nossos professores são super bem avaliados e nós temos uma educação de qualidade. O nosso projeto pedagógico, os nossos professores, os nossos diretores são muito qualificados e entregam um resultado importante para a gente. Historicamente, a cidade de Rio Claro sempre teve problema com aquilo que não é pedagógico. Certo? Então, com o problema da merenda, nós tivemos, por exemplo, o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, você vai se lembrar disso, com aquela história da terceirização da merenda, da SP Alimentação, que não podia repetir as crianças. Estamos falando de quase 20 anos atrás. Então, isso que não é pedagógico precisa ser enfrentado e a gente precisa melhorar. Tivemos um problema no meu mandato, o ano passado, foram poucos dias, né? Foram algumas, a gente nunca teve falta de merenda, a gente faltou alguns itens na história da merenda, mas isso é uma coisa que a gente vem refletindo muito. E a gente entendeu, olhando para o que está acontecendo de mais moderno, de mais inovador no mundo e no país, vou dar o exemplo do governo do Ceará. O Ceará é tido como uma das melhores educações públicas do país, um modelo inovador. Como é que eles atuam lá? Naquilo que não é pedagógico, eles trabalham através de OS e parcerias com o terceiro setor. Vamos vir para São Paulo agora. O governador Tarcísio de Freitas fez a PPP das escolas, não é? E o pessoal do PSOL, que entrou com uma ação contra mim aqui também, e o Tribunal de Justiça deu uma liminar, entrou contra o governador também. O Tribunal de Justiça também deu uma liminar. O governador foi ao Supremo Tribunal Federal, né, e o Supremo disse, olha, aquilo que já está terceirizado, pode continuar a terceirizar. Então, não é verdade que a gente está transferindo a gestão integral das escolas. Estamos apenas fazendo o que a gente já faz de maneira diferente. Tudo que é terceirizado, a gente quer organizar e dar melhor qualidade para isso, para enfrentar definitivamente essa questão daquilo que não é pedagógico em Rio Claro. Bom, então agora a gente tem o tempo para falar, então, qual que é a notícia que tem em primeira mão que o senhor tem, é referente à alimentação nas escolas também, qual que é esse Nesse grande plano da gente enfrentar esse desafio histórico daquilo que não é pedagógico aqui na cidade de Rio Claro, Janaína, a gente previu essa organização do terceiro setor, a gente estava prevendo a entrega já nesse primeiro semestre de materiais escolares, fato inédito, nunca uma criança de Rio Claro recebeu um tênis, uma calça, um agasalho, ou material escolar. Isso estava previsto, atrasou por conta dessa ação, mas também o projeto Merenda nas Férias. A gente quer fornecer para as nossas crianças a oportunidade, quando elas não estiverem na escola, comendo uma cesta básica por aluno, e agora a gente já chegou, né? Vocês estão recebendo em primeira mão. A gente tem algumas imagens, inclusive? Chegou hoje, né? Atrasou um pouquinho, porque a gente teve esse desafio com a questão da justiça, mas isso é matéria. Isso é uma informação de primeira mão que a gente está entregando. E esse é um projeto que vai ser permanente nessa virada de página daquilo que não é pedagógico na educação em Rio Claro. Então, só reforça para a gente, então, é uma cesta básica que será distribuída para os alunos da rede municipal. Em qual período? No período das férias escolares. Perfeito. Então, essa é a notícia. A criança já vai poder retirar essas... Os pais vão até as escolas. A gente vai levar para todas as escolas. E agora... os pais voltando, né? A gente tem a volta às aulas já na semana que vem, eles vão receber esse kit, né? Atrasou um pouquinho por conta da questão que a gente está enfrentando, mas esse é um projeto
além da entrega de material escolar, além da entrega dos uniformes, que a gente quer nessa virada de página aí para a questão da educação. Quero agradecer a participação então do senhor aqui, trazendo as ações que estão acontecendo, um balanço de 2025. Seja sempre bem-vindo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, um abraço a todos. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para mecânico caldeireiro, assistente de vendas, eletricista, operador de produção, mecânico montador, representante comercial, encarregado de fábrica, motorista, operador de empilhadeira e auxiliar de limpeza. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E agora vamos falar de esporte, porque ontem aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O Veloclube já conhecia seu adversário, o Vasco da Gama, do Acre, e ontem foi definido, então, o mando de campo. O rubro-verde joga fora de casa em Rio Branco, no Acre, no dia 18 ou 19 de fevereiro. A data e horário aí oficiais ainda serão divulgados pela CBF, como é jogo único. Quem vencer se classifica para a segunda fase. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis. Caso classifique, o Veloclube enfrenta na segunda fase o Vila Nova de Goiás, aqui em Rio Claro, no Benitão. Claro que todo mundo está na torcida aí para que avance na próxima fase, né? Agora a gente fala do Rio Claro, viu? Pela segunda rodada da Série A3 e jogando em casa, o Rio Claro garantiu os 3 pontos diante do Paulista. O gol da vitória veio aos 47 do segundo tempo. O Galo Azul, que havia estreado com um empate sem gols contra o União Barbarense fora de casa, desta vez contou com a força da reação diante do Paulista. O time visitante começou melhor e abriu o placar logo aos 7 minutos. Zé Mendes aproveitou a sobra dentro da área e fez 1-0 para o Paulista. Mas no segundo tempo, o Rio Claro voltou diferente. Aos 17 minutos, Gabriel empatou de cabeça e colocou os donos da casa de volta no jogo. A virada veio quase no fim. Aos 47 minutos, também pelo alto, José Augusto marcou de cabeça e decretou a vitória do Rio Claro por 2-1. É isso, esse foi o Rio Claro Notícias, segunda edição de hoje. Amanhã estamos de volta, sexta-feira. Você pode nos acompanhar na primeira edição ao 12:30 e também às 10 da noite, sempre aqui com as melhores informações para você. Nos acompanha ainda no YouTube, Facebook e no canal da tvclaré.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.